Buenas tardes a todos. Estamos aqui, pero boa tarde a todos também. Estamos esperando que ingresen todos y ya comenzamos. Ok, muy bien. ¿Cómo están todos? Muy bien. Queremos, para los que ya nos conocen, no hace falta que nos presentemos, pero por si hay personas que por primera vez se unen a estas charlas, le queremos decir que ACUTIC, la Asociación Argentina de Químicos y Técnicos de la Industria del Cuero, es una asociación sin fines de lucro, que ya tiene más de 60 años de vida, y que, bueno, en esta época especial que nos ha tocado vivir, propusimos a los socios protectores a hacer algunas charlas y presentaciones, y bueno, queremos agradecer a la empresa Lanxess, que es una de estas compañías, y en especial a Diego Moreira Uzzi, por haber aceptado el ofrecimiento y por ser la primera charla que vamos a tener en esta modalidad. Ustedes ya recibieron cuáles son las pautas de la charla. Tenemos un primer módulo de 40 minutos, inmediatamente cuando se corta vuelven a ingresar con el mismo ID y la misma clave. Perdón. Bueno, quería contarles que Diego Moreira Uzzi tiene 20 años de experiencia en el sector cuero, se recibió en el Instituto Couro y Medio Ambiente en Senai en 1999, en el año 2016 se graduó en Ciencias Económicas en la Universidad Unicinos, y desde hace 11 años trabaja en la empresa Lanxess, donde actualmente es gerente regional técnico para las Américas. Quiero también agradecer en especial a nuestra secretaria Carla, que se dedica mucho y que en poco tiempo hace posible que todas estas conexiones se lleven a cabo. Así que Diego, bienvenido, y bueno, vamos a aprovechar esta charla. Gracias. Obrigado, Patrícia. Aproveito para parabenizar pela iniciativa, Patrícia, porque é uma maneira de nos trazer um pouco mais próximos nesse momento tão difícil, né? Onde muitos estão em home office, alguns ainda trabalhando, mas com um cenário bastante diferente do que tínhamos há algum tempo atrás. Infelizmente, minha palestra será em português, vou me esforçar para falar um pouco mais despacio. Espero que na próxima consiga falar um pouco, pelo menos um portunhol, para aproximar um pouco, né? Para mim também é uma experiência nova, primeira vez que participo de uma reunião assim por vídeo, né? Então, agradeço a participação de todos e nossa palestra, então, podemos iniciar. O tema de hoje, então, é um conjunto de tecnologias que a Lanxess tem como Green Beam House, que são alternativas para águas residuais mais limpas. Inicio a apresentação mostrando uma realidade da nossa indústria, que a grande parte das peles e dos couros são processados em indústrias modernas e cada vez mais participam dos conceitos da indústria 4.0. Isso é bastante positivo, tem trazido bastante credibilidade à nossa indústria. Por exemplo, com relação à rastreabilidade dos couros, temos introduzido bastante inovações em processos, inovações em produtos químicos, e esta é a nossa realidade. Para nós que trabalhamos no setor curtidor, conhecemos essa realidade e ela faz parte do nosso dia a dia. Próximo slide.
Porém, apesar de todos os esforços e de todas as qualidades e evolução da nossa indústria, nós temos um problema. Nós não somos vistos como uma indústria moderna ou mesmo como uma indústria limpa por boa parte da população e também por parte até mesmo de outras empresas. Trago essa imagem aqui, ela é uma busca que fiz no Google pela palavra curtume no final do ano passado. É uma visão bastante pitoresca do que é uma indústria de curtimento. Demonstra, acredito que a maioria das imagens são um curtume tradicional no Marrocos, que é inclusive uma atração turística. Mas isso aqui reforça uma característica nada moderna e não nada positiva para nós. Isso também isso traz outro problema. Quem não conhece a nossa indústria curtidora, quando vai pesquisar na internet, não encontra referências positivas, né? Encontra esse tipo de informação. Imagino que algo já esteja mudando, porque em função dessa apresentação eu fiz uma nova busca essa semana e já apareciam algumas imagens um pouco mais positivas mescladas com essas imagens tradicionais. Gostaria de trazer também este tema, que ele foi bastante evidenciado agora na pandemia, né? Que é essa ligação entre a indústria alimentícia e o curtume. Sabemos que boa parte da população, sobretudo mais jovens e a população urbana, ela não vê de forma tão direta esta relação entre o curtume e a indústria alimentícia. Essa pandemia trouxe essa realidade. Acompanhamos aqui do Brasil o caso da Argentina, onde trouxe aqui algumas manchetes, inclusive, que retratam esse problema, que quando se cerrou os curtumes, isso freou a produção de carne, porque, enfim, é um volume muito grande de peles, que não tem um destino correto. E diria mais, né, que toda pele que não é transformada em couro é uma oportunidade de uma reciclagem, de utilizar o material orgânico de uma forma realmente positiva, e o impacto disso, ele na verdade é um impacto duplo, né? Porque por um lado se gera então, um subproduto que deve ser tratado, e se utiliza produtos normalmente base de petróleo, então é um impacto duplo sobre o meio ambiente, o não uso dos couros. Temos então claramente que a nossa indústria ela é uma indústria, uma atividade essencial na economia. E, claro que isso é algo que nós sabemos, mas é importante também divulgarmos isso, porque essa ligação ela é muito importante. E como somos uma sociedade que consome bastante carne, temos como obrigação dar um destino correto ao nosso produto. Pode passar, por favor. Bom, dentro desse cenário, então, a Lanxess, eu gostaria de ressaltar que ela tem um papel fundamental em várias iniciativas. Acredito que a maioria já conheça, ou pelo menos tenha ouvido falar dessas iniciativas. A primeira delas, comento que é a Leather Naturally. A Lanxess é um membro fundador. Nós temos um papel bastante ativo na Leather Naturally. Inclusive, conseguimos, através desse papel, atrair membros, sócios da Leather Naturally, que visa divulgar o material couro e desfazer alguns mitos com relação
ao material e trazer isso de uma forma, de uma linguagem bastante moderna, bastante direcionada ao público jovem, a um público conectado, ações de Instagram, Facebook, então são algumas das iniciativas. Depois trago a LWG, Leather Working Group. Então a Lanxess teve um papel como um membro de conselho dentro da LWG. Também participamos das definições do que são as melhores práticas disponíveis, algo que é bastante importante para a gente difundir essas tecnologias. Atualmente trabalhamos muito junto à ZDHC, que é uma iniciativa bastante focada em produtos químicos e manejo de produtos químicos. Acreditamos que a ZDHC veio realmente com esse propósito e deva ganhar força perante as marcas. A Lanxess é a primeira companhia certificada nível 3 na ZDHC. Então, são várias iniciativas que visam advogar ou defender o couro dentro desse cenário. Além disso, comento que temos investido em desenvolvimento de produtos que também desenvolvem e promovem a sustentabilidade. Cito aqui em destaque a tecnologia Ex-Biomer, que são químicos baseados em matérias-primas renováveis, mas não somente o químico, já que nós temos uma fábrica móvel que produz esses produtos baseado no resíduo do farelo da rebaixadeira. Esse é um trabalho premiado que está ganhando volume, ganhando destaque. Em breve teremos mais novidades dentro desta área. Pode passar. Bom, sustentabilidade é uma das mega tendências, então, e não é à toa que nós observamos um esgotamento de recursos naturais de várias formas e mudanças climáticas. A partir disso, a ONU desenvolveu toda uma agenda chamada Agenda 2030, e dentro dessa iniciativa da Agenda 2030, 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Dentro desses 17 objetivos, 2 deles, aqui o número 6 e o número 12, dizem respeito à gestão de águas residuais e o bom uso das águas como um todo. Bom, frente a isso, além de vocês olhando para o setor couro, olhando para o processo produtivo couro, desenvolveu uma série de tecnologias focadas em ribeira, já que a ribeira é responsável por, em média, 70% do uso de águas no processo total do couro. Então, faria sentido a gente focar justamente na ribeira para a gestão de águas residuais. Então, esse sistema se chama Green Beam House. Nós comentamos que é um sistema tipo caixa de ferramentas ou toolbox, visto que dentro desse sistema nós temos vários produtos, que seriam as nossas ferramentas, para customizar soluções para diversos costumes, diversas realidades e diversas regiões também, porque essas necessidades variam bastante também de região para região. Pode passar? Bom, para melhoria ou melhora das águas residuais, nós temos 2 caminhos bastante distintos, mas bastante eficazes. O primeiro deles são melhorias baseadas em processos. Dentro dessas melhorias baseadas em processos, nós temos aqui citado exemplos de uso de couros frescos, pré-descarnes, reciclos de banho de caleiro e recuperação de pelo. Aqui é importante comentar que a América do Sul, em especial,
ela é pioneira na aplicação dessas melhorias em processos. Temos um papel de destaque no uso de couros frescos, também no reciclo de banhos. Então, nós estamos já muito bem nessas etapas de melhorias via processos. Com relação a melhorias baseadas em químicos, dentro dos químicos, nós temos aqui alguns pontos de impacto, que são DQO, sulfetos, nitrogênio e o conteúdo de sais. Para todos esses pontos, nós temos opções dentro da nossa Green Beam House, dentro da Toolbox. Então, falando sobre as opções de produto, a Lanxess acredita muito na tecnologia baseada em enzimas. Para isso, a Lanxess fez uma parceria com a maior produtora mundial de enzimas, que é a Novozymes. E dentro dessa parceria, a partir dessa parceria, surgiu o processo que nós chamamos de Exine, que são todas enzimas base origem microbiana. São produtos de função bastante específica, e é importante comentar que ela tem uma especificidade maior do que os produtos até então disponíveis no mercado. É uma tecnologia patenteada e são produtos de alto nível de pureza. São produtos que também não têm reações secundárias com outras enzimas e produtos químicos, o que garante que esse sistema seja bastante compatível com vários processos diferentes e várias condições diferentes. Então, através dessa tecnologia, a gente consegue reduzir de forma importante os produtos tradicionais utilizados na ribeira, que gera, então, um processo de maior sustentabilidade. Então, alguns outros comentários sobre enzimas. O tema enzimas em si não é um tema novo, assim, para a indústria curtidora. Conhecemos enzima há muito tempo, mas é importante comentar que nós temos essas evoluções de enzimas. As enzimas, eu posso dizer que é uma tecnologia em ascensão e uma tecnologia em desenvolvimento. As enzimas são usadas em diversas áreas, como a gente pode ver aqui nesse exemplo que eu trago aqui. E não só no couro, mas em várias áreas, essa tecnologia de enzimas ela vem evoluindo. Hoje, as enzimas elas estão dentro dos nossos lares, em forma de remédio, em forma de produtos de limpeza. Hoje existem muitas lipases que são utilizadas em produtos desengordurantes, detergentes. Outro ponto que eu gostaria de comentar é que existem, não só no couro, mas em várias indústrias, muitas restrições e regulamentações sobre produtos químicos. E as enzimas são opções para redução e substituição de vários produtos químicos em diversas indústrias. Temos alguns outros exemplos de uso de indústrias, de enzimas, onde as indústrias têm tido bastante benefício. Um deles é na própria agropecuária, a questão da alimentação, nutrição animal, tem ganhado um espaço bastante grande com enzimas. E existem muitos estudos que inclusive nós, como curtidores, podemos tirar proveito. Um deles é que a gente vai pesquisar um pouco mais a fundo. Na parte agropecuária, tem sido feitos estudos de pegada de carbono, quais os impactos do uso de enzimas na pegada de carbono. São estudos novos e estudos que podem também impactar de forma indireta o couro, por reduzir a pegada de carbono do processo de curtimento. Bom, seguindo aqui,
gostaria de comentar o grande potencial de otimização que as enzimas possuem. Um deles, diria que é o efeito catalítico, o poder de acelerar reações, é algo muito importante no uso de enzimas. Aqui um exemplo dentro das enzimas que nós trabalhamos, que 1 grama dos organismos produtores das enzimas, elas chegam a produzir até 20 toneladas do produto, das enzimas concentradas, que dentro das nossas condições, da nossa receita, é capaz de tratar 10.000 toneladas de couro. Então, a gente tem um efeito catalítico bastante pronunciado. Segundo efeito de otimização, colocaria que é a otimização logística. Fizemos uma simulação dentro da mesma receita, considerando uma produção diária de 1.000 couros. Para se produzir esses 1.000 couros diários, fazendo uso de enzimas, nós chegamos a uma redução de 10,3 toneladas de insumos por mês, ou seja, 124 toneladas por ano. Fizemos um cálculo da otimização financeira dessa redução. Então, para o Brasil, nós consideramos um frete médio de 0,30 centavos por quilo no produto. Isso é um frete norte-sul do Brasil. Isso chegaria a uma economia de 37,2 mil reais por ano, que no final do ano passado, na época do cálculo, equivalia a um valor aproximado de 10 mil dólares. Também tem custo de frete. E para 1.000 couros dia. Então, nós temos aqui uma redução bastante grande nesse custo. E não só pelo custo, mas nós sabemos da complexidade dos riscos envolvidos no transporte de produto químico. E reduzindo esse volume, nós diretamente reduzimos também os riscos associados a esse transporte. Próximo passo, otimização dos processos pelo lado da sustentabilidade, porque toda essa redução de produto químico que foi apresentada, ela impacta então nas águas residuais também, na forma de uma redução de sulfetos, na forma de uma redução de nitrogênio e de DQO, sendo então um processo de maior sustentabilidade. Bom, além do processo com enzimas Exine, nós temos também algumas opções para indicadores específicos de águas residuais. Tratando aqui do primeiro, que seria uma redução em nitrogênio, precisamos olhar para o processo e ver as fontes do nitrogênio. Primeira fonte deriva da própria proteína da pele, que tem nitrogênio na sua composição. Então, o nitrogênio ele é liberado sob duas formas, né? Sobre a própria pele, e a segunda forma seriam produtos que se agregam ao processo que contém nitrogênio. Então, para a gente resolver ou melhorar a questão do nitrogênio, temos duas formas. Temos como atuar em cima do problema da proteína, que seria a redução das aminas da pele para as águas residuais. Isso seria, então, através do uso de reciclos e o uso da recuperação do pelo. Seriam duas formas. No pickle, também existe liberação de nitrogênio pela hidrólise das peles. Então, reduzir tempo, reduzir temperatura de pickle também é uma alternativa. Inclusive, nos próximos slides, a gente vai retomar um pouco esse tema. Com relação ao produto que se agrega no sistema, nós temos, dentro da nossa caixa de ferramentas,
o produto chamado Peltec UNF, que é um produto livre, então, que não agrega nitrogênio. Normalmente, os produtos provenientes de nitrogênio são as aminas, que se utilizam para controlar o entumecimento das peles. Então, nós conseguimos fazer essa troca com uma redução de nitrogênio. O exemplo aqui do gráfico é um banho de caleiro, onde nós temos um processo tradicional com queima de pelo. Conseguimos uma redução bastante significativa, aqui de 38%, somente utilizando uma recuperação de pelo, e conseguimos uma melhora via químico extra de 20%, trocando aminas por um produto isento de nitrogênio, Peltec UNF. Segundo ponto seria o trabalho em cima da redução de amoníaco ou sais amoniacais. Esse é um problema 100% proveniente dos químicos que se agregam ao processo. Trabalhamos de forma ainda bastante intensa com produtos de base amoniacal para descalcinação, mas é importante dizer que temos alternativas parcialmente isentas de amoníaco, mas também soluções totalmente livres de amoníaco. Dentro dessas soluções, nós temos o Peltec DLA, que é um produto parcialmente isento de sais amoniacais, o qual a gente ainda pode ter um benefício extra combinando ele com gás carbônico, com CO2. Também, de maneira mais efetiva ainda, conseguimos fazer esse mesmo processo de descalcinação utilizando produtos 100% isentos. Aqui no gráfico nós temos esse comparativo de um processo tradicional de descalcinação contra um processo com Peltec DLA, seria um passo. Pode ter uma vantagem extra combinando ele com CO2 e uma redução muito mais efetiva trabalhando com um sistema totalmente isento de sais amoniacais. Nesse caso, uma combinação do Peltec DLP com o Peltec DL. Bom, para a questão dos sais, então, nós temos o sal proveniente de duas etapas. A primeira delas, e mais impactante, que é na conservação das peles. E depois, a segunda, pela adição de sal no píquel, na etapa de píquel. Como já foi comentado, nós temos, aqui em especial na América do Sul, um trabalho muito forte com o uso de couros frescos. Então, nós já partimos, digamos assim, nós já partimos de uma melhoria nesse aspecto via processo, não utilizando o químico, o sal, o produto químico, na conservação. Segunda parte, então, no píquel, nós temos duas maneiras. A primeira, evitando o próprio píquel, e se evitaria o píquel com curtimentos alternativos que existem no mercado. Nós temos a tecnologia Extan, que é um produto orgânico que dispensa o uso do píquel. E para os casos de um curtimento tradicional, ao cromo ou vegetal, temos também alternativas de píquel rápido. A primeira delas, para o curtimento ao cromo, se chama Blancorol HP. Esse Blancorol HP é um produto de píquel rápido que substitui completamente o ácido sulfúrico e parcialmente o ácido fórmico. Esse produto, então, ele reduz aqui como está demonstrado no gráfico, a
até 44% do uso do sal no píquel. Voltando ao tema nitrogênio, esse píquel rápido, ele reduz o tempo de hidrólise da pele. Então, ele tem um impacto positivo também no nitrogênio, via redução da hidrólise da pele. Peltec C é uma opção para o curtimento vegetal, é um sistema de curtimento rápido vegetal, no qual nós temos então um produto que acondiciona a pele desde a descalcinação, evitando assim o píquel. Então, já estamos aqui no final da apresentação. Deixaria então essas 3 mensagens finais. A primeira delas é que as substituições e as trocas em processos têm um impacto bastante efetivo nas águas residuais. E nesse tema, a América do Sul tem destaque, porque aplica a maioria dessas melhorias e boas práticas em termos de processo. Segunda mensagem, Lanxess, com seu sistema Green Beam House, tem produtos para melhorias adicionais e pontuais nos indicadores de águas residuais. E por último, então, nossa tecnologia de enzimas, chamada de Xime, produz resultados ainda maiores de otimização, tanto de processo quanto de receita. Agradeço a todos pela atenção e teremos uma sessão agora, né, Carla, de perguntas. Eu diria, talvez não só perguntas, mas são temas que cada um pode também contribuir dentro da sua experiência, porque é um tema de sustentabilidade que nos refere a todos. Então, passo a palavra para a Carla. Obrigado novamente. Hola, nuevamente. Me gustaría saber si, bueno, alguna persona tiene dudas, tiene alguna pregunta para realizarle a Diego Uxí. Alfonsina, te activo el micrófono para que puedas dejarnos tu consulta. Bien. Buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Quería consultarte qué destino le dan habitualmente al pelo en el depilado conservador. Espera, porque tengo la puerta cerrada. Que ao pelo no processo atualmente, isso? Temos 2 formas de tratar o pelo. Primeiro, você pode destruir o pelo com o processo de destruição, se chamou de queima de pelo. E isso você vai para o tratamento e depois se vira lodo. Isso vira algo que normalmente se paga para tratar. A alternativa que foi apresentada, que é o manejo pela filtragem do pelo, um processo de recuperação de pelo. Esse é um processo que já é utilizado, então, por vários curtumes, onde se filtra, se separa esse pelo, então esse pelo não contamina águas residuais. Essas são as opções distintas que existem hoje no mercado. Voy a escribir en el chat. ¿Qué destino le suelen dar al pelo una vez que lo recuperan? Alfonsina, si puedo te contesto yo. En algunos lugares el pelo se utiliza para producir fertilizantes. En Argentina había una empresa hace años que mezclaba el pelo con pluma de pollo y a partir de ahí se hacía un fertilizante. Actualmente creo que nadie, o sea que no se está haciendo ese proceso, no hay ninguna empresa que lo haga, sino que se filtra y se dispone lo más escurrido posible.
pero obviamente que tiene aplicaciones. Lo que pasa que, bueno, hay que ver que sea redituable para una empresa hacerlo. Claro, gracias. Existem muitas diferenças de regulamentação também de lugares para lugares, inclusive banhos de reciclo. Tem muitos lugares que permitem, inclusive, usar o banho diretamente como fertilizante, né? Então, mesmo dentro do país, às vezes algumas regiões permitem, outras não permitem. Então, no geral, eles não têm um destino único, mas com certeza essas empresas elas conseguem trabalhar muito melhor com esse pelo separado do que jogando esse pelo para tratamento posterior junto com as águas residuais. Bien, les voy a leer una pregunta que recibimos por el chat de Camila. Pregunta si hay curtiembres argentinas que ya estén usando las enzimas. Sim, sim, já temos. Não só na Argentina, como temos também em todos os continentes, empresas utilizando tanto as enzimas tradicionais quanto os processos Exime. Isso é uma tecnologia que começou alguns anos atrás. Já vemos trabalhando com ela e ganhando experiência há alguns anos. E é importante comentar que sempre temos, em fruto dessa parceria com a Novozymes, nós sempre temos lançamentos. Nesse momento, nós estamos trabalhando em cima de uma nova enzima bastante inovadora, uma enzima chamada SLR, que é uma enzima que possibilitará uma redução bastante significativa no uso da cal. Então, faremos um processo de caleiro com uma redução bastante significativa na cal, que gerará uma redução bastante grande no lodo. Então, isso somente são possíveis via esta parceria da Lanxess com a Novozymes, dentro de tecnologias realmente inovadoras e que realmente são realmente coisas novas, não são somente, digamos assim, melhorias de coisas que já existem, não, são realmente lançamentos de tecnologias novas. Voy a leerles una pregunta más del chat de Germán. Eu até gostaria de falar, de só complementar um pouco essa última resposta. Sí, perdón. Porque as enzimas, elas têm muitos técnicos que têm um certo receio com o uso de enzimas, pensando nas enzimas como algo que não se pode controlar muito bem, ou às vezes que agride a pele como um todo. E isso não está errado, isso eu diria que era a realidade, e ainda existem produtos de mercado que têm essa característica, mas com a evolução das enzimas que nós temos hoje, são produtos muito mais específicos que atuam na proteína correspondente, não mais num espectro tão amplo de proteínas como eram os produtos de um certo tempo atrás. Talvez a pergunta também foi um pouco nessa direção. Bien, gracias Diego. La pregunta que les iba a leer era de Germán, de INTI. Hola, quería saber si este sistema de uso enzimático en todo el proceso reduce los tiempos de obtención del cuero. ¿Qué reducción tiene en el pelambre el sulfuro utilizado? Deixa-me ver se eu entendi a pergunta. A opção com relação à redução de sulfuros, sulfetos. Creio que seja essa a pergunta. Bom, nós temos aqui uma redução de sulfetos via aplicação de uma enzima que atua diretamente na base do bulbo piloso, na base do cabelo, na base do pelo. Então, essa enzima,
ela possibilita, como ela é bastante específica para a raiz do pelo, ela já começa uma soltura de pelo antes da adição dos redutores, do sulfeto. Isso faz com que a gente consiga reduzir essa carga de sulfeto, tendo esse benefício dessa redução. Inclusive, comento que temos trabalhos fazendo uma depilação 100% isenta de sulfeto. 100% sem sulfuros. Somente com enzimas. Isto ainda não é possível para os processos tradicionais de couro, porém, temos feito esse trabalho para a indústria de gelatina, para a indústria alimentícia. Então, couros com essa característica, a gente tem conseguido trabalhar 100% isento de sulfetos. Continuamos con otra pregunta recibida de Mariano Cáceres. Casi todos los procesos enzimáticos conocidos hasta ahora produce cueros mucho más flojos que los procesos no enzimáticos. ¿Este nuevo proceso ha superado ese problema? Sim. Isso ocorria justamente porque as enzimas elas atacavam um espectro muito grande de proteínas. Elas não eram tão específicas e com certa frequência se havia uma degradação do colágeno. Então, isso é verdade para os processos antigos de enzimas, mas com a evolução das enzimas, a gente tem um processo com, eu diria que uma qualidade de firmeza de flor semelhante. Esse produto novo que nós estamos trabalhando, que é o Exime SLR, nós temos tido couros com firmeza de flor superior ao processo tradicional. Somente para citar um exemplo, como essas enzimas são específicas e não atacam, não degradam o colágeno, não atacam as peles. Tenemos a Héctor Inostroza Costa, que solicitó pedir hacer la pregunta por altavoz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Soy Sí. Héctor de Perú, de Lima. Yo quería preguntarle a Diego sobre el producto, el Blancorón HP, el tipo de ácido orgánico que le está mencionando. Yo quería saber qué tipo de ácido es, si es un ácido dicarboxílico, si es un ácido aromático, y si con estos baños hago una reducción de cromo, si obtengo firmeza. Quería que me explique un poco de esos detalles. Hola. Olá, Héctor. Ahora sí, Diego, se había perdido el audio. Sí. ¿Puedo hablar? Sí. Olá. Diego, ¿cómo estás? Sí. Olá, tudo bem? Espero que bem. Sí, sí. Esse produto, então, ele na verdade, ele não é um produto comercial, ele é um produto que provém da fábrica de Sindans. Então, ele é um produto mescla orgânico e inorgânico. Esse produto, inclusive, ele tem um baixo poder por um residual fenólico. Então, esse produto, ele permite se trabalhar o píquel com leve poder pré-curtente. Isso também permite trabalhar com o baumé mais baixo. Então, é um produto, na verdade, que está vinculado à fabricação do Sintan. Esse produto, ele somente temos disponível via importação da Alemanha. Costumamos não alterar o percentual de cromo nas formulações. O que nós fizemos somente é essa redução de tempo, por ele permitir acelerar
a difusão do cromo na pele, inclusive por essa leve pré-curtida superficial. Assim que funciona o Blancorol HP. Vamos a continuar con una pregunta. Bueno, y con respecto... ¿Hola? Héctor, Sim, Héctor? Sí, quería consultar sobre el producto Xtan también. No sé, tal vez me haya confundido. Yo aquí uso mucho ácido orgánico, no uso ácido sulfúrico ni fórmico, y estoy muy interesado sobre los productos alternativos. Quería saber si, bueno, no conozco tampoco el Xtan, tal vez es el que están promocionando, tal vez. Sim, sim. Esse é um produto, um curtimento alternativo de base orgânica. É uma tecnologia nova. O nome da cadeia é PCMS. Inclusive, posso, posteriormente, aqui a apresentação, a gente enviar um material específico sobre a química desse produto. O que nós temos visto é couros de característica bastante alvejada, bastante brancos, possui uma boa firmeza de flor. Ele é um produto que dentro de um wet wipe se encaixa muito bem, e temos feito bastante trabalhos em peles pequenas, e também temos um cliente de automotivo baseado nessa nova tecnologia. É uma tecnologia nova, é um curtimento baseado en una nueva tecnología. Bueno, muchas gracias. Entonces es más un wet wipe, más o menos por lo que entiendo. Sí, un tipo alternativo. Gracias. Na sequência, enviamos informações mais específicas sobre esse produto, Héctor. Listo. Muchas gracias. bien, le vamos a dar el micrófono a Enrique Santelli, que había levantado la mano para hacer una pregunta. Hola, Enrique. Hola, un prazer, Diego. A minha pergunta é sobre a descalcinação livre de amônio, de nitrogênio, ácidos dicarboxílicos. Você pode obter uma descalcinação completa em os tempos razonáveis, pensando em uma pele espessor completo, não? Sem dividir. Sim. Obrigado pela pergunta, Henrique. Sim. Inclusive, nós não conseguimos fazer essa descalcinação de um couro integral somente com um produto. Por isso que nós precisamos da combinação desses dois produtos. Porque esses dois produtos possuem grau de acidez distintos. Então, temos um mais com um sistema buffer e um produto um pouco mais ácido, para que a gente consiga fazer uma lavagem inicial com produto mais ácido, para depois entrar com um produto de maior penetração e finalizar com um produto mais ácido. Diria que somente com um produto é muito difícil consolidar essas distintas necessidades de um processo full substance. Mas conseguimos, Obrigado. temos prática com isso. Obrigado, Diego. Gracias, Henrique. Una pregunta de Alfonsina Bonfranceschi del chat. ¿El ácido orgánico que reemplaza el ácido sulfúrico en el piquelado aumenta la carga orgánica del efluente? ¿El reemplazo del sulfuro de sodio en el depilado también conduce a un aumento de la DQO? Tá, são duas perguntas. Uma sobre o ácido orgânico. A primeira parte, qual a segunda parte? ¿Puede repetir la pregunta? La segunda parte, el reemplazo del sulfuro de sodio en el depilado, si también conduce al aumento de la DQO. Sim. Bom, vou iniciar pela segunda parte, então. A resposta é não, porque, na verdade, se utiliza esta enzima
de ação específica no bulbo piloso, na base do pilo. Então, na verdade, se reduz a utilização total de químicos para remover o pelo. Então, a resposta dessa pergunta é que ele não agrega mais DQO. Com relação ao píquel, o volume total de produto também é reduzido. Então, se a gente tem um percentual de sulfúrico, e normalmente não se utiliza somente sulfúrico, se combina com algum outro ácido, normalmente o fórmico, nós reduzimos o fórmico também, e não fizemos uma substituição 1 para 1 com sulfúrico. Então, diria que pode haver algum aumento de carga orgânica, porém, até que ponto isso é compensado por uma redução na hidrólise do couro, eu não saberia dizer. Isso teria que ser algum objeto de estudo para ver que tipo de combinação ou que tipo de compensação haveria nessa. Mas é uma pergunta, primeiramente, bastante interessante. Não recordo de ter visto esse comparativo. Serve como um guia para nós pesquisarmos, com certeza. Siguiente pregunta. ¿En este proceso enzimático se puede trabajar del mismo modo con pieles en estado salado, seco y frisado? ¿Hay alguna variación en el cuero final? Dentro desse pacote de enzimas, existem enzimas específicas para acelerar o remolho de peles salgadas, para melhorar essa abertura das peles salgadas. Então, diria que o processo, no final, resulta em couros bastante semelhantes. A diferença é que esse remolho específico das peles salgadas, a gente agregaria uma enzima a mais, também específicas, também é importante dizer que não irá influenciar na questão da firmeza de flor, principalmente. Então, nós temos uma enzima específica para esse couro salgado. Una consulta de Mario León. ¿Tiene idea del costo comparado a un proceso estándar versus enzimático? Consulta por el rendimiento de área y si hay aumento de los valores físicos comparados a los procesos tradicionales. Sim. Nossa experiência é que esse pacote de enzimas Xay, ele se adaptou muito bem à ribeira para couros automotivos. Temos registro de aumento, sim, de propriedades físicas, principalmente em rasgamento. Temos esse registro de clientes. Com relação à área, eu diria que muito similar, nem a mais, nem a menos. Temos indícios que, inclusive, é a mais, mas eu não posso afirmar isso. O que posso realmente afirmar são melhorias em rasgamento. Isso sim nós obtivemos. Diria que em termos de performance, a gente tem um couro muito similar, e inclusive com esses pontos de melhoria. Quanto a custos, é muito relativo, porque depende com que você está comparando. Então, nós temos clientes com custos muito diversos, e nós temos, então, uma dificuldade de generalizar essa comparação. Porém, nos clientes que nós temos um relato de custos muito similares. Esses custos, eu diria, um custo de receita, não vai ser nada muito distinto do que o curtume tem, e existe por trás disso algumas economias, por exemplo, essa de fretes que foi comentada. Então, o cálculo de custo, eu diria que é um cálculo não só de químico em si,
mas um custo total do processo. A própria redução, por exemplo, de sulfetos e TQO vai trazer uma redução de custos de tratamento de água. Então, é um tema bastante complexo essa avaliação. Mas pensando simplesmente em custo de fórmula, preço por quilo, não é nada muito distinto, porque as quantidades de produtos são reduzidas. Bueno, por el momento no tenemos más consultas. No sé si a alguien más le queda alguna duda. Guillermo Bátola. Gracias. Hola, Guillermo, adelante. Buenas noches a todos. Buenas noches. Te hago una pregunta al expositor. ¿Qué reducción del sulfuro hace en el proceso? Y segundo, si es como en los procesos tradicionales, que luego del depilado se debe filtrar o el pelo puede permanecer. Para la pregunta la complementaría con la actividad de la enzima. Si la enzima tiene alguna limitación con la composición del baño, antes o después de su actuação. Sim. Eu diria que a limitação da enzima que nós temos na prática está relacionada com a temperatura. Nós precisamos de um curtume que tenha um controle de temperatura de água para que durante o ano nós não tenhamos variações com atividade enzimática. Eu diria que essa é a nossa maior limitação, que é controle de temperatura de água. Isso sim, é preciso que haja. Com relação a percentual de redução de sulfuro, diria que um valor por médio seria 20%. Mas isso também está relacionado com temperatura e as condições do curtume. Isso varia muito com a raça do animal também, porque se pegarmos um zebu com pelo mais baixo, conseguimos valores maiores, mas eu diria que pensando num couro sul do Brasil, um couro argentino, seria em torno de 20%. Não sei se teria mais alguma pergunta, Guillermo. En el caso, funciona como un pelambre tradicional. Una vez que alguien evalúa el depilado, o cuando comienza a depilar, se filtra como la forma tradicional, se extrae el pelo y luego continúa el proceso de hidrólisis de la piel, ¿sí? Sim, correto. O que ocorre é que temos duas formas de trabalho com a enzima, com o Exime-U. Uma delas, utilizamos ela já no remolho. Então, iniciamos um ataque à estrutura, à base do pelo no remolho. E no remolho, final de remolho, você começa uma leve soltura de pelo. Esta é uma forma de trabalho. Então, iniciamos o caleiro, iniciamos a destruição do pelo, e o pelo sai mais inteiro, não sai tão quebrado. Então, se inicia normalmente uma filtragem um pouco mais cedo. Uma segunda forma de trabalho seria usar o Exime-U junto no banho de caleiro, de pelambre. Então, se faz um processo um pouco mais similar a um processo tradicional. Mas ambas as formas de trabalho se comportam nada muito distinto do que seria um processo tradicional. Vantagem mesmo é que essa base do pelo ela é atacada, e se tem uma soltura de cabelo e de pelo, e esse pelo se fica mais inteiro. Isso seria uma mudança. ¿Hay alguna forma para el técnico de planta el control de la especificidad de las enzimas? O sea, ¿ustedes ofrecen algún método de control de especificidad
como en su momento había en el CITEC los sustratos cromogénicos, porque las enzimas, en mi experiencia que he usado, siempre así como ha dicho el colega hace un rato, ha expuesto, no han tenido la especificidad y han degradado no solo la queratina, sino también el colágeno, y en función de su tiempo de contacto y concentración, y otros parámetros, pH, temperatura, etc., nunca se llegaba a una flor con un grano y un poro entero y brillante. Siempre el poro era degradado, ya sea por la enzima o por la enzima en conjugación con el efecto mecánico, pero siempre había ese problema, ¿no? Sí. Por eso te preguntaba el tema si el pelo quedaba en el baño, porque cuando vos tenés que eliminar el pelo, prácticamente tenés que trabajar con poco baño, ¿no? Sim. Na verdade, essa é a pergunta, eu diria que mais comum com relação a enzimas pelas experiências que tem no passado. Essa degradação de flor, ela é bastante visível no crust, no blue, talvez ela não seja tão definitiva, mas se fizermos um corte histológico e uma análise de laboratório, com um microscópio, nós vemos que um trabalho de enzimas tradicionais, ele tem sim um efeito de degradação sobre a flor. No início dos trabalhos com o Exime, nós fizemos uma série de testes, eu diria que, inclusive exagerando quantidades, para testar qual seria o efeito de um erro de dosagem ou algo assim, para ver se em alguma dessas condições nós teríamos ou não algum dano à flor do couro. E o que observamos é que nem mesmo com o dobro da quantidade nós temos qualquer dano ao couro, porque esta enzima ela atua realmente somente na base do pelo. Então, temos assim essa certeza de que o produto não tem uma ação degradativa sobre o couro em si. Com relação ao controle dessa atividade enzimática, nós temos, inclusive, podemos passar isso em separado, todos os gráficos de atividade, com suas influências de pH, influências de concentração, influências de temperatura, e, na verdade, esses são os parâmetros de controle. E, por exemplo, essa enzima de depilação, quando se agrega cal e se sobe o pH, automaticamente cerramos sua atividade. Então, esta é a maneira com que controlamos e seguimos o processo. E realmente destaco o papel da temperatura e controle de temperatura nesse processo. Isso é bastante importante, também influencia, se olharmos os gráficos individuais do impacto, a influência de temperatura é bastante importante, assim como do pH. Muy bien. Y una última pregunta, ¿cuál es la temperatura a la cual sugerís? Seria uma temperatura a partir de uns 26 graus, para ter uma estabilidade um pouco melhor de processo. Perdón, no te entendí. ¿De cuánto? Diria que a partir de no mínimo 26 graus, para ter uma efetividade das enzimas. Né? Muy bien. Muy atento, muchas gracias. Eu que agradeço, Guillermo. Gracias, adiós. Bueno, agradecemos la participación de todos, agradecemos la presencia de Diego Utzig al antes. En el chat les dejamos nuestros contactos, si tienen más preguntas sobre la presentación las podemos recibir. Y bueno, a la brevedad vamos a mandar el material a sus casillas que dejaron de contacto para la inscripción y a su disposición para lo que necesiten. Gracias, Diego, nuevamente. Eu que agradeço a oportunidade, Carla, e novamente um abraço
a todos e obrigado por atenção. Buenas tardes a todos.